Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida e sobre a sua casa nesse dia. Estou feliz de estar aqui mais uma vez com você para poder ministrar de uma maneira simples e rápida a palavra de Deus. O tema de hoje é Deus é um Deus de propósitos. E eu gostaria de compartilhar alguns textos para entendermos melhor essa mensagem. O primeiro texto que eu vou ler está em Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então, como nós vimos no versículo 1, há tempo e propósito para todas as coisas debaixo do céu. E em Provérbios, capítulo 16, versículo 4, está escrito assim: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Queridos, estamos passando por uma situação bem apreensiva com a chegada desse vírus, dessa peste sobre nossa nação. E eu gostaria de te perguntar algo. Você já fez uma pergunta para Deus assim: Senhor, qual o teu propósito para tudo isso que nós estamos vivendo nesse tempo? Eu acho interessante, estava refletindo sobre isso, que quando acontece uma coisa boa em nossas vidas, a gente não questiona Deus. Você questiona? Senhor, por que o Senhor me deu um carro novo, um carro legal? Senhor, por que eu estou indo para uma casa maior, mais confortável? Ou Senhor, por que eu estou ganhando essa viagem, posso conhecer outros lugares? Senhor, por que o Senhor aumentou o meu salário? Nós costumamos fazer esse tipo de pergunta quando ganhamos coisas boas que nos alegram. Eu acho meio difícil. Normalmente nós questionamos a Deus para momentos ruins em nossas vidas, para crises, para enfermidades, para perdas. Todas as vezes que passamos por algo difícil em nossas vidas, infelizmente, murmuramos, reclamamos e questionamos a Deus. Chegamos até a questioná-lo por seu abandono, por que o Senhor nos abandonou, por que o Senhor não está vendo o nosso sofrimento, o Senhor não vai fazer nada? E nesse momento de coronavírus, eu acredito que muitos questionamentos já passou em nossa mente, em nosso coração, mas eu quero te convidar nesse dia a mudar a sua postura e a entender que Deus tem um propósito para todas as coisas, até um propósito na enfermidade, até um propósito na morte, até um propósito na perda. Eu me recordo que no ano de 2017 eu passei por uma situação bem difícil, eu fraturei o meu dedinho do pé, só que não era a primeira vez que aquilo acontecia, era a quarta vez. E quando eu fraturei eu estava sozinha, meu esposo havia saído de casa tinha uns 15 minutos para o Rio de Janeiro, ele tinha ido para uma missão, e eu bati numa caixa de papelão e o osso saiu do lugar. E eu estava com muita dor e já aflita, porque eu sabia de todo o processo de ter que ir ao médico, levar anestesia, pôr o osso no lugar, um processo muito doloroso. E eu procurei um telefone para ligar para o meu pai e pedir ajuda. E nesse tempo que eu pedi ajuda do meu pai, eu fiz uma oração. Eu falei: Senhor, eu não entendo porque eu estou passando por isso de novo. Eu estou com muita dor, sei que não vai ser fácil, mas eu te peço, me ajude a não murmurar. Eu decido não questionar o Senhor. Eu quero entender o propósito do Senhor para a minha vida nesses dias. Amados, não foi fácil, eu estava com muita dor.
E entre fratura, ida ao médico, o médico não conseguiu pôr o osso no lugar e ele falou: você vai ter que passar por uma cirurgia provavelmente. O especialista confirmou isso. Eu tive que passar por uma cirurgia muito delicada, colocar uma haste no osso do dedinho para que o osso colasse. Eu sei, amados, que foram 3 meses de fratura, recuperação da cirurgia, até que eu conseguisse colocar o pé no chão novamente. Foram 3 meses de dor, de isolamento, de muitos lugares, tive que ficar acamada. E o que foi difícil foi depender de pessoas, precisei de muita ajuda nesse período. E confesso que não entendia o porquê eu estava passando por aquilo novamente. Mas uma coisa eu tinha certeza, que Deus tinha um propósito para tudo aquilo. E Ele me ajudou a vencer, eu cumpri minhas agendas mesmo com dor naquele tempo. E o Senhor me ensinou muitas coisas com aquela situação. E eu lembro que no último dia que eu estava internada antes da cirurgia, eu falei: Deus, o Senhor me trouxe nesse lugar com propósito. E eu tenho certeza que o Senhor quer salvar alguma vida. Eu não quero sair desse hospital sem ganhar pelo menos uma vida para Ti. E nesse dia, a moça que limpava meu quarto, eu conversei com ela, falei do amor de Jesus. Ela já conhecia, mas estava longe, e ela se reconciliou naquele dia. E eu fiquei muito feliz, mesmo com dores, sabendo que eu estava a caminho da cirurgia, que Deus tinha cumprido o seu propósito para a minha vida naquele hospital. Aí você pode dizer: nossa, mas você precisou ir para o hospital e passar por essa cirurgia para que uma vida fosse salva? Sim, Deus tem um propósito para todas as coisas. E eu tenho certeza que muitos propósitos Ele vai revelar para você nesses dias. Talvez a restauração da sua família, do seu casamento, talvez a restauração de um sonho. Eu não sei qual propósito Ele está falando contigo nesses dias, mas o maior deles eu tenho convicção. É o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2. Eu gostaria de ler com vocês. A partir do versículo 4, do 4 ao 6 diz assim: que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Queridos, entenda uma coisa: Deus, Ele é soberano. Foi o Senhor que criou os céus e a terra, tudo está no seu controle. Até a permissão desse vírus em nossa nação, em outras nações, Deus está no controle. Ele permite isso para que Ele cumpra um propósito em nossas vidas. E o maior deles, assim como Paulo diz aqui em Timóteo, é que todos sejam salvos, todos cheguem ao conhecimento da verdade. E infelizmente precisou acontecer isso terrível, essa calamidade tão perto de nós, para que muitos se despertem e voltem para Deus. E eu quero te deixar esse conselho hoje: pare de criticar, pare de reclamar, pare de perguntar para o Senhor por que Ele está permitindo isso, por que Ele está te colocando dentro de casa, porque outra família perdeu o trabalho, porque aconteceu isso ou aquilo. Pare de questionar a Deus o porquê e passe a perguntar para quê, qual o propósito dele para tudo isso. E eu tenho certeza que muitas vidas serão salvas, amados, depois que passar essa peste. Muitas vidas vão procurar pastores, igrejas pedindo ajuda espiritual, porque vão entender que o único caminho de salvação é através de Jesus Cristo. E antes de finalizarmos essa palavra, eu gostaria de dar um testemunho. Nessa semana, uma ovelhinha nossa, o irmão dela foi contaminado e eu perguntei como ele estava. Ela falou que não estava sendo fácil, os sintomas que ele estava sentindo, mas que uma coisa deixou muito feliz. Ele disse para ela: eu vou voltar para o Senhor, eu vou me reconciliar com o Senhor Jesus. E eu falei: que vitória! Amado, será que se ele não tivesse passado por essa enfermidade tão grave, ele teria tomado essa decisão?
Então eu tenho certeza que muitas vidas estão passando por isso ou perderam entes queridos que precisam de Jesus, que o Senhor está chamando para a salvação. Então eu quero finalizar essa palavra declarando isso sobre a sua vida, que você entenda que Deus tem um propósito para o tempo de saúde e para o tempo de enfermidade, que é o caso do nosso Brasil. Que Deus tem um propósito na prosperidade, mas também tem um propósito na crise econômica. E eu quero dizer para você que está ouvindo essa palavra, está longe de Jesus. Volte para Jesus. Volte para Jesus, porque Ele está voltando. E Ele só vai levar junto com Ele a igreja que o aceitar e andar nos seus caminhos e reconhecer que Ele é o único Senhor e Salvador. Somente esses que permanecerem até o fim que serão salvos. Então, se você está distante do Senhor, volte depressa para o seu caminho. Se você está ouvindo essa palavra e é a primeira vez que você ouve sobre esse desejo do coração de Deus, que todos sejam salvos, que todos entendam que Jesus é o único caminho para a salvação, entregue sua vida para Jesus e garanta a sua salvação. E você, queridos, que já conhece a palavra do Senhor, pare de questioná-lo e comece a entender, abra seu entendimento e discirna qual o propósito dele para a sua vida nesse tempo. Eu gostaria de finalizar essa mensagem orando com vocês e principalmente por aqueles que nesse dia, nesta hora, precisam de salvação. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por ter sido enviado por Deus a este mundo para morrer por nossos pecados, morrer por nossa vida e nos trazer salvação. Obrigada por carregar sobre si todas as nossas dores, todas as nossas culpas, todas as nossas transgressões, para que tivéssemos vida em Ti. Eu confesso a Ti, ó Deus, agora todos os meus pecados, junto com essas vidas que estão reconhecendo isso nessa hora. Nós confessamos a Ti os nossos pecados e pedimos perdão por cada um deles. E reconhecemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o enviado para salvar este mundo. Nós entregamos o nosso coração a Ti e pedimos, seja Senhor e Salvador de nossas vidas. Escreve o nosso nome no livro da vida, para que tenhamos a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amado, se você fez essa oração comigo, tenha certeza que a partir de hoje, Jesus Cristo habita em seu coração. Seja firme, procure a palavra dele, obedecer os seus preceitos e permaneça até o fim, para que eu e você sejamos salvos. Este é o maior propósito de Deus nessa terra, que todos sejam salvos, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E essa verdade se chama Jesus Cristo. Deus te abençoe, um abraço libertador e até a próxima.